Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno da Victor Vision e esse é um treinamento de utilização do software UniQView AD. O software UniQView permite o desenvolvimento de interfaces gráficas para os displays inteligentes fabricados pela empresa Proculus. E o trabalho no UniQView é feito de forma visual, trabalhando predominantemente com imagens. Isso elimina a necessidade de linhas de código e permite que você crie suas interfaces gráficas de forma muito rápida e muito fácil. Vou exemplificar para que vocês consigam ter uma ideia melhor da dinâmica de trabalho do UniQView. Nesse exemplo, vou realizar todo o processo de forma rápida. Não se preocupe com os detalhes, pois isso é apenas uma demonstração mesmo da dinâmica de trabalho do software. E futuramente no treinamento irei dar todos os detalhes desse processo. Então vamos começar aqui criando um novo projeto. Vou selecionar a família, classe e resolução do meu display em específico, dar um nome para o projeto e clicar em OK para criar o projeto. Agora eu vou adicionar no projeto essas 4 imagens que eu criei previamente. Agora eu vou criar 4 telas e adicionar as imagens com fundo de cada tela. Feito isso, vou utilizar as ferramentas do UniQView para criar os botões, de interação com o usuário. No caso, essa interface vai ter apenas botões de troca de tela mesmo. Então vou definir aqui nesse botão para qual tela o display vai pular, quando esse botão for pressionado, e de onde vai ser extraído o efeito de botão pressionado. Eu vou realizar o mesmo processo na outra tela, criando um botão que retorna para a tela inicial. Pronto, feito isso, estão feitas as configurações no botão. Basta agora carregar o projeto no display. Para isso, vou compilar e gerar os arquivos do pendrive. Feito isso, basta plugar o pendrive no display e a transferência será realizada. Agora que você tem uma ideia de como funciona o trabalho no UniQView, vou apresentar o principal conceito que o nosso display trabalha, para que você consiga utilizar diversas ferramentas do UniQView e criar diversas interações na sua interface gráfica. Esse conceito que me refiro são os VPs. A sigla VP significa Value Pointer. Os VPs são endereços da memória RAM do display. Se você conhece o conceito de ponteiro, já deve saber do que se trata. Mas para os que não conhecem, vou exemplificar de forma simples. Nesse exemplo, cada um desses quadrados representam VPs. Isso é apenas uma região. Na verdade, existem muitos VPs no display. Esse objeto aqui é um incremental input, que é um dos objetos do UniQView, que realizam interações ali na tela. O que esse objeto faz é escrever um valor de forma incremental no VP desse display. Ou seja, quando se toca uma vez sobre esse incremental, ele escreve o valor 1. Quando se toca mais uma vez, ele escreve o valor 2 e assim por diante. Esses objetos são numeric displays. O que esses objetos fazem é exibir na tela do display em tempo real o valor do VP. Então, quando se toca sobre o incremental input, nesse exemplo, o incremental escreve o valor 1 no VP e esses 2 numeric displays estão associados a esse mesmo VP. Então, os 2 numeric displays mostram dinamicamente ali o valor do VP. No caso aqui, o valor de incremento é 1, mas poderia ser valores diferentes. Podem ser feitas diferentes configurações aqui nesses objetos. Inclusive, esses objetos aqui, que são os que estão mostrando informações na tela do display, poderiam ser objetos diferentes, como, por exemplo, um objeto que mostra ícones. Então, quando o valor fosse 1, seria mostrado o primeiro ícone. Quando o valor fosse 2, seria mostrado o segundo ícone. E assim por diante. Entender esse conceito de VP possibilita criar diversas interações com os displays inteligentes Proculus trabalhando ali no UniQView. Também é muito importante entender como se realiza a integração do display com o seu controlador. Isso é muito importante, pois o nosso display ele não executa lógicas. O processamento do display é realizado na parte gráfica mesmo ali da tela. As lógicas do seu projeto devem ser processadas no controlador mesmo. E para realizar a comunicação ali do display e controlador, vou apresentar essa imagem aqui para vocês, de exemplo. E os pinos que devem ser utilizados, os pinos que são necessários, são somente o RX, TX e GND. Você deve conectar os pinos TX e RX do display na serial do micro e conectar o ground entre eles. Para a comunicação serial seria somente isso que seria necessário mesmo. Também é muito importante ressaltar que na comunicação serial, o nosso display possui um protocolo próprio de comunicação. E esse protocolo ele é bem simples. O protocolo ele é composto por comandos de leitura e escrita de VPs,
comando de leitura e escrita de registradores do display e o comando de traçar pontos da curva de um gráfico. Mas o protocolo funciona de forma bem simples e futuramente no treinamento irei dar os detalhes de como funciona esse protocolo. Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno da Victor Vision e esse é um vídeo que contém os detalhes sobre o hardware dos principais produtos fornecidos pela Victor Vision. Então estou aqui com um display inteligente, que é o nosso principal produto. Esse é um display gráfico touchscreen que possui a tela colorida. Então nós fornecemos displays em diferentes tamanhos de tela, são vários modelos aí que nós fornecemos. Um grande diferencial desse produto, que é o display inteligente, é o core que o display possui, onde é realizado todo o processamento gráfico. Então uma grande vantagem de aplicar um display inteligente no seu projeto é que você libera do controlador toda essa parte do processamento. Todo o processamento gráfico seria feito no display. E um outro grande diferencial desse produto é a facilidade para se criar as interfaces gráficas. O desenvolvimento e criação das interfaces gráficas para o display inteligente para óculos é feito no software UniQView. E todo o desenvolvimento é feito de forma muito ágil e fácil. Então esse é um grande diferencial, porque com outros tipos de displays, o desenvolvimento costuma ser complexo, o que torna o trabalho demorado e demanda uma mão de obra especializada. Já com os displays inteligentes para óculos, como o trabalho é feito de forma facilitada ali no UniQView, você não precisa de uma mão de obra tão especializada e o desenvolvimento é bem ágil, né? O software é bem intuitivo, permitindo que você realize o trabalho de forma bem rápida e bem fácil. A comunicação entre o display e um controlador é realizada via serial. Então o display possui um conector flat ou ribbon, que é o caso desse display, né? Possui um conector ribbon, onde são expostos os sinais do display. Então é por meio desse conector que se conecta a serial do display na serial do seu controlador. E a conexão é feita por meio de cabo ribbon ou cabo flat. Então basta você conectar uma ponta do cabo no conector do display e a outra ponta do cabo você conecta na sua placa, né, para realizar a comunicação com o controlador. E nos modelos que possuem conector flat, a ideia é a mesma. Basta erguer aqui essa travinha do conector flat e então você conecta o seu cabo com essa parte azul voltada para cima. E aí basta abaixar essa travinha aqui e o cabo já está conectado. A outra ponta do cabo você utiliza para comunicar ali com o seu controlador. O display também possui conectores USB, que são utilizados para você realizar a transferência do seu projeto do UniQView para o display. E existem modelos, né, onde a transferência é realizada por meio de cartão SD. Então essa é a função desses conectores. A maioria dos displays também possui uma bateria, e essa bateria ela é utilizada para alimentar o RTC, que é um relógio interno que o display possui. E esse relógio ele trabalha com as informações de data e hora. Então, a maioria dos displays possuem esse recurso aí para você utilizar. Existem modelos que possuem esse conector para alto-falante, onde é possível conectar um alto-falante externo diretamente aqui no display. O display também possui buzzer, tá? Então é possível controlá-lo. Você pode enviar comandos seriais para soar o buzzer. E o display também possui retornos sonoros automáticos nesse buzzer. A maioria dos modelos também possui jumpers de comunicação e alimentação. E o nome e posição dos jumpers na placa varia de modelo para modelo, né? Então você pode consultar essa e outras informações no datasheet do display, tá? Então todo modelo possui ali o seu datasheet, onde são listadas as características do display. Esse conector é um conector de extensão da USB, que vários modelos possuem também. Então esses são os principais componentes da placa do display inteligente. A tela do display, a maioria dos modelos possui o touch resistivo, tá? E existem modelos que possuem o touch capacitivo também. Então esses foram os detalhes do display inteligente. Outros produtos muito importantes são os acessórios. Essas três placas são chamadas PABs e elas são os principais acessórios que nós fornecemos. Atualmente existem 3 modelos de PAB, a PAB01, PAB02 e PAB03. Elas têm finalidades diferentes e são placas de desenvolvimento que facilitam muito a conexão com o display para óculos. Então agora eu vou apresentar os detalhes dessas placas para vocês, começando pela PAB01. A PAB01 é um conector universal que facilita muito a conexão com o display para óculos. Então ela possui um conector para o display, flat ou ribbon, variando aí de acordo com o modelo da PAB. E aqui na parte de trás da placa, ela possui esses pinos, onde são expostos os sinais do display. Então aqui você conecta o display por meio do cabo, e aqui são expostos os sinais do display. E aí você pode conectar o seu controlador para realizar a comunicação, por exemplo, aqui direto nesses pinos, né? Então se você for comunicar, por exemplo, basta conectar os pinos RX, TX e o ground, né? Entre o controlador e a placa, para fazer a comunicação com o display. Então esses pinos que a placa possui facilitam muito aí a conexão. Essa placa também possui 2 jumpers, o JS1 e JS2, que tem 2 posições possíveis, que são mostradas aqui na legenda ao lado, cross e direct. Esses jumpers definem a posição
dos sinais aqui da comunicação nos pinos. Então, se você posicionar os jumpers em cross, por exemplo, são invertidos ali os pinos RX e TX, né, a posição deles. E aí você pode consultar a pinagem, né, acessando o datasheet da PAB01, caso você deseje verificar aí quais são os pinos. Então essa é uma placa muito importante e ela facilita muito as conexões com o display Proculus. E esses são os detalhes da PAB01. A PAB02 é uma placa utilizada principalmente para fazer a comunicação serial entre o display e um computador. Ela possui um conector para o display, flat ou ribbon, e um conector jack para alimentar o display utilizando uma fonte. É importante ressaltar que a tensão de entrada no jack é a mesma que vai para o display. Não existe nenhum regulador nesse circuito. Então a tensão da fonte deve corresponder à tensão de alimentação do display. Você pode verificar qual a tensão de alimentação do seu display consultando o datasheet. A PAB02 também possui o conector micro USB, onde conecta-se um cabo micro USB para realizar a comunicação com o computador. Essa placa também possui jumpers que devem ser configurados corretamente. Os jumpers J5 e J6 são jumpers de comunicação. Você deve configurá-los de acordo com o tipo de comunicação do seu display. Logo ao lado dos jumpers há uma legenda que mostra duas configurações possíveis, TTL ou RS232. A legenda mostra que para comunicar em TTL, os jumpers devem ser posicionados nesses dois pinos. Então esse conversor de nível elétrico é muito importante, né? Se você tiver um display que está comunicando em RS232, por exemplo, você pode posicionar aqui os jumpers, né, na posição RS232, e aí a placa converte o sinal TTL do computador, por exemplo, para RS232, né, para comunicar com o display. A placa também possui esses 4 pinos aqui ao lado do conector micro USB, onde é possível conectar o seu controlador para realizar a comunicação. Lembrando que essa conexão ela só é recomendada para pequenos testes. Essa placa ela foi projetada para pequenos testes, então tem que ter um baixo fluxo de dados na comunicação. E conectando nesses pinos, você pode utilizar o conversor, né? Então, se o seu controlador comunicar em TTL e o display em 232, você pode posicionar aqui os jumpers na posição RS232, e aí a comunicação do controlador, que seria nesses pinos, vai ser convertida aqui o nível elétrico para RS232, e aí os dados são enviados para o display. E no outro sentido da comunicação também é a mesma coisa, né? O sinal RS232 do display seria convertido para TTL também, né? E vai para o controlador, nesse exemplo. E caso você vá realizar aqui a comunicação nesses pinos, né, você tem que alimentar a placa aqui nesse conector micro USB. A alimentação no conector jack é apenas para o display. Para que a PAB funcione, é necessário alimentá-la no conector micro USB. Além desses jumpers, a placa também possui um jumper de alimentação, que fica aqui ao lado do conector jack. A legenda logo ao lado do jumper mostra que existem duas configurações possíveis, plug e USB. Quando posicionado em plug, a alimentação do display será feita por meio do conector jack, e o conector micro USB será utilizado apenas para a comunicação. Já quando posicionado em USB, a alimentação seria a partir do conector micro USB. É importante ressaltar que somente os displays de 2.8 e 3.5 polegadas podem ser alimentados dessa forma. Os modelos maiores que esses devem ser alimentados por uma fonte, pois nesses casos, a alimentação fornecida pela USB não será suficiente para o funcionamento correto do display. A comunicação com o computador é realizada por meio do poderoso software UniQView Terminal. Nele você consegue facilmente enviar comandos para o display e visualizar também os comandos que o display envia. Para iniciar a comunicação com a PAB, após conectá-la ao computador, basta clicar na aba Connections, selecionar o USB Connection Plugin e na parte inferior do terminal selecionar o baud rate. Então pronto, a conexão está feita. Para enviar comandos para o display, você pode utilizar as funções do terminal ou enviar os pacotes seriais manualmente, pelo console. Os comandos que o display enviar serão exibidos no campo de log. Utilizando o UniQView Terminal, você consegue realizar testes que envolvem comunicação com o display de forma facilitada. Essa é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento de seus projetos. Então essas são as características da PAB02. A placa PAB03 é um shield para Arduino que facilita muito a conexão dos nossos displays com a placa Arduino. Esse shield elimina a necessidade de fios para a conexão entre Arduino e display, e a conexão é feita encaixando o shield diretamente no Arduino, né, através desses pinos. Então vou demonstrar para vocês aqui a conexão dessa placa no Arduino. Eu vou exemplificar aqui com o Arduino Uno, mas essa placa pode ser utilizada com outros modelos de Arduino também. Uma grande vantagem da PAB03 é que você consegue gravar os programas no Arduino sem precisar desconectar o display da serial do Arduino. Porque se o display estiver conectado na serial 0 do Arduino e você tentar gravar um programa no Arduino, vai dar um conflito, né? Vai dar um erro. Então você teria que desconectar o display da serial para conseguir gravar o projeto.
Mas se você estiver utilizando a PAB03, não precisa ficar realizando essas desconexões, tá? E para que o carregamento do programa no Arduino ocorra com sucesso, é importante que o sistema todo esteja ligado. Então o display tem que estar conectado e alimentado aqui na placa e o Arduino também. Caso o display esteja desligado, por exemplo, o carregamento irá falhar. Essa placa expõe todos os pinos do Arduino, permitindo realizar facilmente as conexões. Esses pinos são uma conexão direta com os pinos do Arduino, eles estão somente sendo expostos aqui na placa. Essa placa também possui jumpers de comunicação, que podem ser configurados em TTL ou RS232, e um jumper de alimentação também. Quando o jumper de alimentação está posicionado em jack, o display será alimentado por uma fonte conectada aqui no jack da PAB03. E quando na posição 5 volts Arduino, a alimentação será feita pela placa Arduino. Também segue a mesma regra, tá? Os displays que podem ser alimentados aqui pela tensão do Arduino são somente os de 2.8 e 3.5 polegadas. Displays maiores devem ser alimentados por fonte mesmo. E uma recomendação sobre fontes, né? Se você estiver utilizando aquelas fontes comuns de tomada de parede, é recomendado que a fonte possua pelo menos 2 A. E a PAB03 também possui aqui o conector, né? Flat ou ribbon, para a conexão do display. Então essa é uma placa aí muito bacana, né? Que facilita muito aí o trabalho para quem utiliza Arduino principalmente. E esses foram os detalhes do hardware dos principais produtos fornecidos pela Victor Vision.